Olá, bom dia. Aqui é a Caroline do Satisfeita na Graça. Nós estamos no último capítulo do livro Amor e Respeito, do autor Emerson Eggerichs, da editora Mundo Cristão. Antes de começar a leitura, eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam durante esses 35 áudios. Foi um livro grande para a leitura, mas eu tenho certeza que abençoa muitas vidas. Eu tenho recebido testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito, até onde esses áudios têm chegado, e é algo que nos surpreendeu, pois a gente não esperava que tivesse esse alcance, mas para a glória de Deus, foi um livro que abençoou muitas pessoas. Se você não tem os áudios completos, pode entrar em contato com a gente através do Facebook, que é @satisfeitanagraca, sem o C cedilha, ou pelo Instagram, ou pelo grupo do WhatsApp. Você tem todo o direito de entrar em contato com a gente, pedir os áudios anteriores. Nós vamos enviar com muita alegria, porque realmente é um livro que pode abençoar ainda muitas pessoas. A partir da semana que vem, nós vamos estar iniciando um novo livro da editora Mundo Cristão, também autorizado por eles, a leitura integral, Mulher do Reino é o nome do livro. Eu espero que vocês possam estar acompanhando. Eu sou grata pela vida de vocês, sou grata pela vida da editora Mundo Cristã, né, das pessoas que nos autorizaram a leitura, e também pela Daniele, da editora da livraria Conteúdo, que foi que nos enviou este livro de presente. Foi uma leitura muito gostosa, foi uma leitura calma, mas transformadora. Então, nós vamos começar aqui o capítulo 24, esse é o áudio de número 35. A verdade pode libertá-lo. Até aqui tudo bem com o ciclo recompensador. Você concorda que as recompensas no céu serão impressionantes, que aquele primeiro momento celestial de está além de qualquer descrição. Perceber que o seu vai durar para sempre está além do além. E você entende que seu casamento não é fundamentalmente algo relacionado a você e seu cônjuge, mas que tem a ver com você e Jesus Cristo. O casamento é um teste de como você ama e respeita incondicionalmente seu cônjuge à medida que o obedece, honra e agrada ao Senhor. Basicamente, vocês não praticam o amor e o respeito para satisfazer as necessidades do casamento, por mais importantes que elas sejam. Seu primeiro objetivo é obedecer e agradar a Cristo. Quando você tenta fazer isso frequentemente, mas nem sempre, suas necessidades serão satisfeitas, e elas são maravilhosos subprodutos e bênção. Mas seu objetivo principal é obedecer e agradar ao Senhor. O céu pode esperar, mas e o agora? Há ainda mais coisas em relação ao ciclo recompensador. Há recompensas que ajudam você a lidar com as coisas do aqui e do agora. O céu pode esperar. A agenda de Deus tem isso sob controle, mas você pode sempre usar um pouco mais de ajuda com discernimento e viver com seu cônjuge menos que perfeito. Eu poderia escrever um livro com as cartas recebidas de casais que estão tentando usar a conexão entre amor e respeito, mas ela não está funcionando de maneira adequada. Há muitos casais que entendem a ideia de parar o ciclo insano, mas continuam no tipo de limbo, sem verdadeiramente entrar no ciclo energético. E há alguns casais que parecem não conseguir de modo algum fazer com que o ciclo insano pare de girar a toda velocidade. Um casal ouviu nossas fitas sobre a conexão entre amor e respeito, e o marido escreveu para admitir que sabia que não estava amando sua esposa como Deus queria que ele o fizesse, e que sua esposa também tinha problemas. Às vezes, a conexão entre amor e respeito pode parecer um tiro pela culatra, como foi para essa esposa cujo marido monitorava o medidor de respeito dela, por assim dizer, para ver como ela estava se saindo. Ele escreve. Ela escreve, na verdade. Agora, todas as vezes que ele percebe uma coisa que cheira a desrespeito, mesmo quando não é, ele se lembra de nosso passado e fica furioso. Não tenho visto tal ira ultimamente. De fato, arrependo-me de contar-lhe o que aprendi com você, porque ele usa isso contra mim o tempo todo. Aguento receber a crítica, sinto que a mereço, mas a raiva dele é destruidora e fico com vontade de fugir e me esconder.
Entendo o sentimento dessa mulher. Cresci no tipo de ambiente que ela descreve. Meu pai ficava enraivecido com a minha mãe. Para compensar seus fortes sentimentos pessoais de culpa, ele se ofendia com coisas que minha mãe fazia inocentemente e então explodia. Mas ela nunca se viu como vítima. Nenhuma vez sequer durante minha juventude ouvi mamãe maldizer papai. Quando eu brigava com ele, ela em geral me dizia: seu pai perdeu o pai dele quando tinha 3 meses de idade e por isso ele não sabe como ser pai. Minha mãe poderia ter acabado com tudo, difamando meu pai para se vangloriar e ganhar meu coração. Ela optou por não fazê-lo. Anos mais tarde, percebi a razão disso. Os pais de minha mãe haviam sofrido terrivelmente. Vários irmãos dela haviam morrido e seu próprio pai esteve preso a uma cadeira de rodas por toda a vida. Teria sido fácil para minha mãe ter a mentalidade de vítima, mas ela percebeu que isso nunca levava a lugar algum. Minha mãe fez a escolha de ser positiva. Ela sabia que se pudesse descobrir alternativas criativas para o conflito, nunca acreditaria nem por um momento que estava desamparada e sozinha, e ela nunca esteve. Por fim, mamãe foi fundamental para levar papai a Cristo. Às vezes, eu sou o problema. Meu coração fica partido diante dos maridos e das esposas que continuam a ter dificuldades com a ira do cônjuge ou com o crescimento das críticas. Embora possa ser simpático a eles, sei que a minha simpatia não é aquilo que eles realmente precisam. O que de fato precisam saber é que o ciclo recompensador é a forma de encontrar liberdade interior e maturidade de espírito. O que estou prestes a dizer pode parecer duro e terá a aparência de julgamento, mas ouça-me com atenção. Estou tentando ajudar você e não apenas segurar sua mão. A resposta está na palavra incondicional. A chave para ficar no ciclo recompensador é amor e respeito incondicionais. Primeiramente, você deve chegar a ponto em que possa dizer: a resposta que dou ao meu cônjuge é minha responsabilidade. Em meu próprio casamento, Sara não faz com que eu seja do jeito que sou, ela revela meu jeito. Quando minhas reações a ela são desamorosas, isso revela que ainda tenho questões a resolver. Ainda existe falta de amor em meu caráter e em minha alma, e preciso enfrentar isso. Talvez possa ser 70% culpa dela e apenas 30% culpa minha, e mais uma vez existe a possibilidade de não ser nada disso, mas a questão é, o que dizer dos meus 30%? Não entre no jogo dos percentuais com seu cônjuge, é uma maneira fácil de fugir da raia. Uma vez fora, você não consegue amadurecer espiritualmente. Na verdade, o típico resultado disso é que você se sente vítima. Você assume a mentalidade de vítima. Quer ser resgatado, quer o paraíso na terra. Você começa a ficar ressentido com o cônjuge e com outras pessoas, porque elas não curaram suas feridas nem o confortaram. Livre-se da mentalidade de vítima. Perceba que a única cura e conforto verdadeiros que você pode obter é olhar para o Senhor e confiar nele enquanto enfrenta a situação, por mais dolorosa que ela seja. Agir de outra maneira é pecar. É difícil aceitar isso porque é você quem está sofrendo as consequências do pecado de alguém, pelo menos na maior parte do tempo, em sua opinião. Todavia, você deve abraçar este princípio. Não importa quanto meu cônjuge possa ser desanimador ou irritante, minha resposta é minha responsabilidade. O que está dentro vai sair. Pense num grão de areia. Se ele cair no olho humano, causa irritação, depois infecção e se a ferida não for cuidada, termina provocando a perda da visão. Mas coloque este mesmo grão de areia numa ostra. Causa irritação, depois secreção e por fim a ostra forma uma pérola. A areia foi a causa primária dos resultados no olho. A areia foi a causa primária dos resultados na ostra? Não. Se fosse, os resultados seriam os mesmos. A areia foi um agente que revelou as propriedades interiores do olho e da ostra. No sentido real, quando a vida com seu cônjuge causar irritação, você pode deixar que ela desenvolva uma infecção ou permitir que se forme uma pérola. Nossa, que exemplo tremendo. Outro exemplo é o sol brilhando sobre a manteiga e o barro.
Ele derrete a manteiga, mas endurece o barro. O calor do sol revela as propriedades interiores da manteiga, assim como as propriedades interiores do barro. Seu cônjuge é irritante, ou pior, em alguns momentos, isso é fato. Não temos o que discutir sobre este aspecto. Seu cônjuge coloca pressão em você, tem expectativas em relação a você. Seu cônjuge esquenta você. Nessas situações de pressão, você sempre se depara com uma escolha: reagir de maneira espiritual ou pecaminosa. É muito fácil culpar seu cônjuge, afinal de contas, seu cônjuge deve ser culpado por tudo o que está acontecendo com você, certo? Mas se seguir o caminho de culpar, você terminará sendo vítima e perderá as recompensas de Deus. Quando a pressão está ativa e o calor está aumentando, lembre-se de dizer a si mesmo: como uma pessoa madura, dotada de liberdade interior para tomar minhas próprias decisões, sei que minha resposta é verdadeiramente responsabilidade minha. Viver isso na prática não é fácil. O marido compartilhou que há muitos momentos em que ele se sente um verdadeiro capacho. Todavia, ele diz, é animador saber que Jesus assina embaixo da resposta que dou à minha esposa e se coloca pronto para me recompensar por uma resposta espiritual. Em outras palavras, sou responsável por minha resposta. Ter ciência disso ajuda muito a amá-la apesar de tudo. A liberdade interior desenvolve maior maturidade. É óbvio que tudo isso que estou dizendo exige grande maturidade espiritual. Você pode dizer: não consigo ir assim tão longe, não sou suficientemente forte. Mas Jesus é e pode ajudar você. No capítulo 8 de João, Jesus está no meio de uma acalorada discussão com os escribas e fariseus, tentando ajudá-los a entender quem ele é e por que eles deveriam segui-lo. Alguns no meio da multidão parecem acreditar nele. Então Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Existe uma nota de protesto aqui. Os judeus não entendem. Afinal de contas, eles são a descendência de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. O que Jesus quer dizer com ser liberto? Jesus responde: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que as palavras de Jesus sobre liberdade têm a ver com você e seu casamento? Tudo. Quando disse a verdade os libertará, Jesus não estava falando sobre liberdade política de algum tipo. Ele estava falando sobre liberdade espiritual, interior, liberdade do pecado. Muito embora seu cônjuge seja difícil, odioso e cheio de críticas, Jesus pode ajudar você a ser digno e amoroso. Independentemente do quão difícil seu cônjuge possa ser, você não pode culpá-lo pelas reações negativas que tem para com ele. Se o fizer, você estará deixando que aquelas reações negativas controlem quem você é interiormente. Você se torna uma vítima desamparada e desesperada. Você está fadado à infelicidade se tudo que puder fazer quando seu cônjuge age com desamor ou desrespeito for reagir negativamente. Mas, de acordo com Jesus, você é livre se quiser ser. Seu cônjuge pode afetá-lo, mas seu cônjuge não controla você. Você pode experimentar o desapontamento, mas é sua escolha desrespeitar ou ser desamoroso. Memorize esse princípio e viva de acordo com ele. Posso ser machucado, mas a opção de odiar é minha. Você pode ser liberto em qualquer circunstância. Em 1 Pedro 2:16 e 17, o apóstolo está falando a cristãos que estão debaixo de grande pressão. Eles podem optar por reagir de maneira piedosa ou não. Pedro diz: vivam como pessoas livres, tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Há duas verdades aqui para o cônjuge que está tentando entrar no ciclo recompensador. Primeiramente, a frase vivam como pessoas livres, no verso 16, refere-se à mesma liberdade interior que Jesus descreve no capítulo 8 de João. Como Pedro mostrará no capítulo 3 de sua carta, essa liberdade interior deve ser vivida no casamento, assim como na arena da cidadania. Em qualquer cenário, você pode experimentar a liberdade interior independentemente das circunstâncias que enfrente.
Lembra-se do marido, no capítulo 5, que foi preso por causa de violência doméstica? Durante o período que passou na prisão, ele teve o que chamou de epifania. Ao arrepender-se e confessar-se, ele experimentou a inexplicável presença do poder de Deus. Alguma coisa aconteceu dentro daquele marido. Embora estivesse na prisão, ele disse: "Estou mais livre do que nunca." Alguns chamam isso de encontro poderoso com o Deus vivo. Não podemos compreender como isso acontece, mas tudo que sabemos é que alguma coisa é realizada em nosso coração. Como Paulo escreveu, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Segundo, vemos a evidência de que somos interiormente livres quando conseguimos honrar e amar os outros. Quando escreveu essa carta, durante o século I, Pedro estava tentando ajudar os crentes que enfrentavam todos os tipos de problemas, com o governo, com os vizinhos e um com os outros. Tenho certeza de que eles estavam dizendo para Pedro: "Olha, eu não posso honrar nem amar pessoas que me ofenderam." Você não consegue ouvir uma esposa dizendo a Pedro: "Eu não posso honrar meu marido desamoroso." Ou talvez o marido diga: "Eu não posso amar minha esposa que não me respeita." Pedro está dizendo com efeito que, se for internamente livre, você pode fazer essas coisas que parecem impossíveis. Se você não as fizer, isso é problema seu. Você não é livre. Também recebo muitas cartas de cônjuges que estão vivendo a liberdade interior ou que pelo menos estão começando a vivê-la. Uma esposa compartilhou que depois de 11 anos de casamento, descobriu que seu marido foi infiel por diversas vezes. Seu mundo desmoronou, assim como seu relacionamento com Deus. Como aquela pessoa a quem ela amava tanto foi capaz de feri-la daquele jeito? Ele procurou aconselhamento e durante 20 meses ela derramou seu coração, assim como sua ira. O aconselhamento transformou seu marido em um homem amoroso e espiritual, liberto e que caminhava na verdade de Deus. Mas a esposa continuou irada e cheia de ódio. Ela percebeu que aquilo era um fardo, mas não podia evitar. O respeito dela por ele se fora, e ele não poderia mais obtê-lo de novo. Por acaso, ela estava na casa de uma amiga e ouviu alguns de nossos materiais. Quando leu a palavra a respeito, pensou: aí vamos nós de novo, tudo gira em torno do homem. Eles não conhecem meu marido nem sabem o que ele fez, portanto isso não se aplica. Mas continuou lendo e agradece a Deus por tê-lo feito. Ela disse: "De repente, meus olhos foram abertos e uma liberdade penetrou meu coração. Eu não precisava respeitá-lo com base no comportamento dele, mas por quem ele é como um homem, feito à imagem de Deus. Eu nunca ouvira isso antes." A liberdade interior recompensa, deixando um legado. O ciclo recompensador oferece ainda mais, porque o marido ou a esposa são maduros, não passam desapercebidos de seus filhos. À medida que você aprende a verdade e busca agir de acordo com ela, com amor ou respeito incondicional, percebe que está deixando um legado. Como seus filhos se sentem em relação a você? Quando chegar sua hora de partir, você quer que seus filhos fiquem alegres por ter lhes deixado uma grande herança? Alguns filhos estão tão animados com sua herança que não vem a hora de seus pais morrerem. O que os pais fizeram para que eles pensem assim? Pais querem que seus filhos os amem e respeitem, mas se eles não estão mostrando amor e respeito um ao outro, que tipo de legado estão deixando atrás de si? Um marido apresenta um bom exemplo a seus filhos quando ama incondicionalmente a mãe deles. Ele mostra a seus filhos como deveria agir uma pessoa que crê em Jesus Cristo e que tem liberdade interior em Cristo. O que os filhos de um homem assim dirão em seu funeral? Creio que dirão algo como: "Papai era um grande homem. Não entendi isso plenamente quando era jovem, mas agora, como adulto, com esposa e filhos meus, percebo que ele dava amor à minha mãe, mesmo em momentos de dificuldade, e quando não era muito agradável estar ao lado dela. Espero que eu possa ser metade do homem que meu pai foi." Os mesmos princípios aplicam-se à esposa. O que você quer que seus filhos digam em seu funeral? Se durante a vida toda eles virem você prestar respeito ao seu marido, eles dirão: "Mamãe era realmente especial.
Nem sempre era fácil lidar com o papai, mas ela ainda assim o respeitava, porque sabia que a questão não era o papai. Ela fazia isso motivada por amor e reverência a Cristo. Muito embora eu tenha me aproveitado dela e tenha sido rebelde, ela sempre me perdoou e me amou. Não existe ninguém como uma mãe. O apóstolo João escreveu sobre a grande alegria que se tem quando os filhos caminham na verdade, conforme 2 João 4. Caminhar na verdade significa ordenar sua vida pela palavra de Deus. Se queremos que nossos filhos caminhem na verdade, devemos viver a mesma verdade diante deles. Todos os dias você está diante de alguma coisa. Você sempre enfrenta algum tipo de encruzilhada. Hoje pode ser o dia em que acontece alguma coisa que vai fazer toda a diferença. E quando isso acontecer, você vai querer estar pronto para ela. Você vai querer ser maduro e ter liberdade interior. À medida que seus filhos percebem que você vive as palavras de Cristo, a verdade os libertará e você os colocará no caminho para seguir a Jesus também. Que maior alegria um pai pode ter do que essa? Mas e se você já estragou tudo? Talvez seus filhos sejam adolescentes e agora você tenha acabado de descobrir a conexão entre amor e respeito e tenha começado a imaginar o que é o ciclo recompensador. Você está pensando nos erros que cometeu, nas vezes em que não foi um bom exemplo e naquelas diversas situações que não mostrou amor ou respeito ao seu cônjuge. Não se desespere. Deus tem uma maneira singular de eliminar os erros do passado. Onde houve o pecado, a graça foi abundante. Ele apaga os erros que você cometeu e coloca mais graça no lugar. A recompensa de ganhar seu cônjuge do jeito de Deus. Já estudamos 1 Pedro 3, de 1 a 2, e sabemos de sua importância para compreender a conexão entre amor e respeito. Pedro escreve: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aqui, Pedro diz claramente que o marido que é desamoroso, rebelde, que até mesmo esteja longe de Deus, pode ser ganho pelo procedimento respeitoso de sua esposa. O princípio do ciclo recompensador mostra respeito incondicional a seu marido a partir da obediência ao Senhor. Isso é poder. E este mesmo poder está disponível aos maridos. O amor incondicional por sua esposa, sem estar preso a alguma coisa, simplesmente querendo obedecer a Deus e servi-lo, pode ganhá-lo. Um bom exemplo disso é o profeta Oséias, que se casou com Gomer. Gomer mostrou-se uma mulher adúltera e Oséias separou-se dela por um tempo. Então Deus disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Isso é o que é amor incondicional. Oséias precisou até mesmo comprar Gomer de volta, um costume da época, para restaurá-la à sua condição de mulher casada. Um Oséias dos dias atuais escreveu para nos dizer que mostramos o caminho das pedras para ele. Ele percebera a esperança de qualquer mudança em seu casamento conturbado. Reclamou a Deus sem saber o que fazer, como fazer ou como amar sua esposa. Tudo o que ouvia da igreja era: ame, 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 disse ele. Eu tentei, tentei, tentei e não consegui. Mas então, quando compareceu a uma de nossas conferências, entendeu por que se sentia tão desanimado e rejeitado. Eu não a havia colocado em palavras, mas queria que ela me respeitasse e fosse minha amiga. Coisas que eu não estava experimentando. Sabia que eu havia deixado de amá-la, talvez até mais do que ela tinha deixado de me respeitar. Graças sejam dadas a Deus pelo conhecimento que leva à compreensão e que me permite agir de maneira amorosa em serviço a Jesus Cristo. Sei que testes e provações virão. Minha esposa tem muitas mágoas por não ter sido amada por tanto tempo, mas agora temos um caminho pelo qual seguir em frente. O ciclo recompensador sempre revela o que você é por dentro. O que significa ser a pessoa madura? O conceito é mais facilmente entendido do que vivido.
O testemunho a seguir é uma prova de que você pode viver e agir com maturidade. A maioria de nós tem plena consciência do poder das palavras, mas o poder da destruição de uma atitude desrespeitosa é simplesmente tão danoso quanto o Senhor já me deu autocontrole e convicção nessa área. Creio que quando sabemos disso, estamos plenas e completas em Cristo, e quando nossa identidade não nos é concedida por nosso marido, é muito mais fácil amar e respeitar. Minha situação em casa não é nada fácil. Meu marido está fugindo do Senhor há vários anos, mas não estou desesperada e, portanto, não sinto a necessidade de ter a palavra final, de estar certa, de ganhar uma briga, de me preocupar quanto a uma decisão, etc. Ao honrar meu marido, estou optando pela vida, a vida de Cristo, e então sou abençoada. Sei que o Senhor quer que eu o honre, ainda que meu marido nunca mude. Algumas mulheres fazem disso um cavalo de batalha, mas de fato sinto-me melhor em relação a mim mesma, como cristã, quando sou capaz de deixar passar uma ofensa. Essa esposa é uma das muitas que eu poderia citar que tem dado esse passo vital rumo à maturidade que talvez você precise dar. Quando fizer isso, lembre-se de que você será testado, porque seu casamento é um teste de sua devoção a Cristo. Algumas pessoas temem os testes de Deus, acham que ele pode ser muito mau ou de alguma maneira enganador. Você deve entender uma coisa muito importante sobre esses testes de Deus. Ele não testa você para mostrar o quão idiota, insincero e pecaminoso você é. Ele testa você para mostrar-lhe que você consegue fazer isso, e quando o fizer, sua liberdade interior vai aumentar. Não tenha medo do teste de Deus. Assim que você disser a Deus que deseja dar este passo, o Senhor vai permitir que entre na disciplina dessa nova maneira de pensar. Portanto, com os olhos da mente, dê um passo rumo ao futuro. Tente imaginar onde e quando acontecerá o primeiro teste. O que seu cônjuge pode fazer ou dizer que venha a ser um teste para você? Quando isso acontecer, o Senhor falará de maneira gentil e terna. Ele vai ajudar e fortalecer. Mas agora é o momento de tomar a decisão de mudar. Faça isso agora e nunca olhe para trás. Nós terminamos aqui o livro. Nos resumos que eu postei, eu coloquei uma oração que consta na conclusão do livro. Eu espero que você possa estar olhando esse resumo. Ele está em PDF, você pode imprimi-lo, usá-lo em sua igreja, com o seu grupo de estudo de mulheres. Mas faça essa oração e esteja aberta para os testes de Deus. E eu creio que será uma bênção na sua vida e você poderá ter mais um testemunho a contar e ser uma carta viva do que Deus tem feito. Que Deus abençoe você. Até a próxima leitura que começa no dia 15 com Mulher do Reino. Um abraço. Tchau, tchau.